Hey guys, how's it going? Espero que vocês estejam bem, tá? Aqui é o professor Roberto Sobrinho e essa é mais uma aula dedicada ao sétimo ano A e ao sétimo ano B. Na aula de hoje nós vamos dar início ao nosso terceiro livro, tá? Ao livro da terceira unidade. Vamos trabalhar da página 5 até a página 8. Vocês vão perceber que nesse capítulo nós vamos falar bastante sobre o Simple Past, sobre o passado simples. Mas na aula de hoje eu queria introduzir para vocês o passado simples, o Simple Past do verbo to be apenas. Então, vamos lá. Antes da gente falar de fato do passado do verbo to be, eu acho interessante a gente revisar como fica o verbo to be no presente. Nós sabemos que o verbo to be, ele equivale ao verbo ser e ao verbo estar em português. E que na forma afirmativa, no presente, ele vai ter três formas. Ele pode aparecer como am, is ou are. E vai ficar mais ou menos assim. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Então é muito simples. O am é utilizado apenas com I. O is é utilizado apenas com a terceira pessoa do singular. E com todos os outros nós utilizamos o are. Nós sabemos também que é possível fazer contrações entre o subject pronoun e o verbo to be. Então, as contrações vão ficar assim. I'm, your, his, she's, it's, we're, your e their. Então, repitam comigo em casa. I'm, your, his, she's, it's, we're, your, their. Tá certo? Então, lembrando que isso é o verbo to be no presente, na forma afirmativa. Já na forma negativa, nós não vamos ter muita dificuldade. A gente vai apenas colocar o not depois do verbo to be. Então, bem simples. I am not, you are not, he is not, she is not. Então, coloca o not depois do verbo to be. Simplesmente isso. Roberto, e as contrações? Nós podemos manter? Sim. A gente pode fazer a contração da mesma forma que nós fizemos na afirmativa e colocar o not depois. Então, I'm not, you're not, he's not, she's not, it's not, we're not, you're not, they're not. Essa é uma possibilidade. A gente contrair o subject pronoun mais o verbo to be e depois colocar o not. Mas existe uma outra forma de contrair. Essa seria contrair o próprio verbo to be com o not. Então, onde a gente tem o are not, viraria aren't. Então, you aren't, we aren't, they aren't. E onde tem o is not, eles se juntariam e iriam ser contraídos e viraria isn't. Então, he isn't, she isn't e it isn't. Uma observação importante, esse tipo de contração não pode ser feita com o am. Então, a gente não contrai am not. Não existe, tá certo? Já a forma interrogativa é bem simples. A gente coloca o verbo to be antes do sujeito, antes do subject pronoun. Então, a gente bota am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. Então, bem simples. Verbo to be antes do sujeito. Isso aqui é com o verbo to be no presente. E agora vamos falar um pouco sobre o verbo to be no passado. No passado ele ainda é mais simples do que no presente. Enquanto no presente ele tem três formas, o am, is e are. No passado ele tem apenas duas, was e were. Então repitam comigo em casa. Was, was, were, were. Para memorizar, vocês vão ter que lembrar que o was ele é utilizado apenas com a primeira pessoa, ou seja, com I, primeira pessoa do singular, e a terceira pessoa do singular, he, she e it. Então, I was, he was, she was e it was.
Com todos os outros, nós usamos o were. Então fica you were, we were, you were e they were. Então, como vocês podem ver na tela, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were e they were. Tá certo? Então, vamos lá, mais uma vez. Eu falo e vocês repetem em casa. I was. You were. He was. She was. It was. We were. You were. They were. Então, isso aqui é o verbo to be no passado. Então, eu vou usar isso aqui para dizer eu era, eu estava, você era, você estava, tá? O verbo ser ou estar no passado, em inglês, vai ficar dessa forma, o verbo to be. Para a gente fazer a negativa, é bem parecido com o presente também. Você coloca apenas o not depois do verbo to be, sem fazer alteração alguma, sem usar contrações. Se você quiser, é uma opção. Então, I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not, they were not. É uma possibilidade. E a outra seria a gente fazer a contração do verbo to be com not. Was e not vira wasn't, wasn't. You were com not vira weren't. Então, I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. Então, ou você coloca apenas o not depois do verbo to be sem alteração, ou você contrai o verbo to be com o not. Para a gente fazer uma pergunta, a forma interrogativa também é o mesmo princípio. Verbo to be antes do sujeito. Was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were you? Were they? Então, bem simples também, tá certo? Então, pessoal, agora vocês vão fazer as atividades do livro, tá? Como eu falei, da página 5 até a página 8. E daqui a pouco eu tô de volta para fazer a correção dessas atividades, tá certo? So, thank you so much, guys. I'll be right back.